Mais uma vez, olá a todos. Meu nome é Geraldo, eu estou aqui representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, lá na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, em Santo Amaro. É muito bom estar aqui mais uma vez, com todos vocês, para que nós possamos refletir, um pouco mais sobre mais algumas questões, do Livro dos Espíritos. Mas antes, de começarmos, vamos primeiramente elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, ao plano maior, aos nossos irmãos do plano maior, para que eles nos envolvam em muita paz, muita serenidade, para que nós possamos estar abertos, a compreender os ensinamentos que eles estão trazendo para nós aqui, em mais essas questões que vamos tratar aqui hoje. Bom, então hoje a nossa reflexão aqui é sobre a influência dos espíritos, E vamos começar hoje na questão 464 do Livro dos Espíritos. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Como é que a gente faz para distinguir isso? Esses pensamentos que chegam até nós, e que a gente fica surpreso, nossa, como esse pensamento chegou em mim, por que eu estou pensando nisso aqui agora, Então, os espíritos responderam a Kardec o seguinte: estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Bom, então, os nossos irmãos já disseram, se o espírito é bom, o conselho também tem que ser bom. Essa voz que a gente ouve, esse aconselhamento, essa intuição que a gente tem, só pode ser para uma coisa boa. Isso é o que os bons espíritos fazem. Agora, se nós, como diz os espíritos aqui, que nos aconselhou, a estudar o caso, e nós refletirmos e chegarmos à conclusão de que não é uma intuição boa, não é um pensamento bom, então, claro que isso não pode estar vindo de um espírito bom. Isso só pode ser de um irmãozinho que ainda está numa condição de infelicidade, de querer ver o sofrimento do teu próximo, Na questão seguinte, a 465, com que fins os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Qual a finalidade desses espíritos nos induzir ao mal? É para que sofrais como eles sofrem, e isso lhes diminui o sofrimento, fazendo com que nós soframos iguaizinhos a eles, iguais a eles estão sofrendo. Isso diminui o sofrimento desses irmãos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que hajam seres felizes. Então, veja bem, a condição da inveja e como é terrível, isso é uma condição que não é só nossa aqui, de nós encarnados, é de nós como espíritos como um todo, estando nós encarnados ou desencarnados. Nós trazemos essa condição da inveja, não suportamos muitas vezes ver pessoas numa condição melhor do que a nossa, seja ela qual for, uma condição de equilíbrio, uma condição material, uma condição de uma felicidade relativa. Então, a gente tem muita inveja, a gente não suporta essa condição. Então, isso faz com que, não que diminua o sofrimento desses irmãos, mas eles fazem por inveja, porque eles não querem que alguém seja mais feliz do que eles, De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Qual é a natureza desses sofrimentos? Os espíritos responderam que são sofrimentos que resultam ser de uma ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então,
esses sofrimentos daquelas pessoas, né, para que nós, né, nos sintamos numa condição de inferioridade, para que nós não tenhamos, né, essa proximidade, essa fé em Deus, né, essa busca por algo melhor, por uma condição espiritual, uma condição moral melhor. Eles nos querem ver sempre nessa condição de estarmos numa condição difícil, principalmente emocional. E nós já refletimos, né, há um tempo atrás, aí, lá mais no começo do Livro dos Espíritos, mais precisamente lá na questão 281 do Livro dos Espíritos, Kardec já havia feito um questionamento muito semelhante a esse aos espíritos, né? Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal, né? Por que eles têm esse prazer? E os espíritos já tinham nos respondido, né, que é pelo despeito que lhes causa não terem merecido estar entre os bons. Então, o seu desejo é de impedir que, quanto possam, que espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem, né? Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Então, lá nessa resposta, né, os espíritos já nos tinham trazido essa condição da inveja, né, que quando nós vemos alguém, né, nós de uma maneira geral, vemos alguém naquela condição melhor que nós já citamos aqui anteriormente, isso mexe conosco, né, mexe com as nossas emoções, né, nos dá aquela dorzinha de cotovelo. Então, é a mesma coisa, a mesma coisa que acontece conosco aqui quando estamos encarnados, acontece também, né, com esses nossos irmãos que estão aí nessa condição de nos influenciar, e que somos influenciados o tempo todo. A doutrina já veio trazer esse ensinamento para nós, que nós estamos nessa constante relação entre os dois planos, o encarnado e dos desencarnados. Isso é uma relação contínua, e que nós é quem atraímos os nossos irmãos para perto de nós, através daquilo que nós falamos, através do que nós sentimos, através do que nós pensamos, através do que nós fazemos. Então, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso proceder, com o nosso pensar. Nos aconselham sempre os espíritos que mantenhamos o tempo todo, o máximo possível, com bons pensamentos nas nossas mentes, com bons sentimentos nos nossos corações, para evitar que nós tenhamos companhia desses nossos irmãozinhos que estão passando por uma fase difícil lá no plano espiritual e que ainda estão ligados aqui no plano terreno, de que possa nos dar sugestões que não sejam boas, para evitar que nós evoluamos como espíritos, né? Então, é um processo de interiorização, é um processo de reforma íntima que nós precisamos fazer, né? Estarmos atentos o tempo todo para essa condição, porque para quem não conhece a doutrina, quem não tem esse conhecimento de que essa relação entre os dois planos, ela é muito próxima, né? É uma relação de proximidade muito grande, né? Muito mais do que a gente imagina. Os espíritos já nos disseram isso aqui em umas questões um pouquinho antes dessa, muito mais do que nós imaginemos, né? Nós temos interferência dos espíritos nas nossas vidas, né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado e nos preservarmos dessas condições. Na questão seguinte, aqui a 466, por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Né? Por que Deus permite essa condição? Vamos ver o que nos responderam os espíritos. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a
fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Olha a bondade de Deus aí. Não é que Deus deixa somente os espíritos inferiores se aproximarem de nós. Nós temos o nosso livre-arbítrio, é o que nós falamos um pouquinho antes. É o que nós estamos falando, fazendo, pensando, né? São as nossas ações. Nós é que estamos fazendo as nossas escolhas, né? E esses irmãozinhos, eles são uns instrumentos para nós. Porque como nós, como espírito, temos que evoluir, né, como disse aqui os nossos irmãos, na ciência do infinito, né, temos que passar por todas as experiências, e nessa condição aí, da condição do mal e do bem, nós temos que passar, experimentar essas condições, né, do mal, até chegarmos à condição suprema do bem. Mas isso são escolhas que nós vamos ter que fazer. Não necessariamente que nós precisemos praticar o mal, não é nada disso, não é isso que os Espíritos disseram. Nós temos que passar por essas provações, ou seja, nós precisamos ser instigados a isso para que consultemos o nosso íntimo, se isso nós devemos fazer, se é algo que nós devemos fazer, se é bom para nós, se é bom para o nosso próximo. Então, isso e cabe a nós decidir. Ou seja, Deus deixa nas nossas mãos a nossa livre escolha, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, é somente assim que nós vamos adquirindo esse mérito, né? O mérito de estarmos numa condição melhor amanhã do que estamos hoje, através dessa condição de não nos cedermos a essas intuições, a esses pensamentos que não são bons. Aqui está mais uma vez claro na resposta dos Espíritos, que os Espíritos eles vêm nos auxiliar no mal logo que desejemos praticar. Então, a intenção parte de nós. Não é que os nossos irmãozinhos estão, num primeiro plano, nos influenciando, não. Esses irmãozinhos infelizes, eles se aproximam de nós porque primeiro somos nós que nos colocamos nessa condição de querer praticar, né, o mal, de estarmos maquinando o mal, de estarmos com maus pensamentos, com más intenções, né, na prática das nossas ações. Então, primeiro somos nós, depois são os nossos irmãozinhos. Então, nós não podemos responsabilizá-los por isso. Nós devemos entender que eles são instrumentos para a nossa evolução, como nos responderam aqui os nossos irmãos. E Deus é tão bom, que nos disse aqui também os nossos irmãos, que por outro lado, os outros espíritos, os espíritos superiores, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, aqueles que gostam de nós e que já estão numa condição melhor,
eles também estão do nosso lado a nos proteger, desde que nós escolhamos essa condição, desde que nós mudemos os nossos pensamentos, mudemos as nossas ações, mudemos as palavras que saem da nossa boca, o conteúdo que sai da nossa boca, né? Que nós estamos sempre falando e às vezes não nos preocupamos se são boas falas que estão saindo da nossa boca ou não, né? E tudo isso influencia, né? Para o bem ou para o mal. E aqui voltando ao que os nossos irmãos nos disseram, que os espíritos bons também, os nossos amigos, os nossos companheiros de jornada que estão aqui desejando o nosso bem, eles também estão do nosso lado. Então, só que eles também, né, respeitam a nossa livre escolha. Então, primeiro tem que partir de nós essa condição de mudar o pensamento, a atitude, como nós já dissemos, né, para que eles possam nos ajudar, para que nós possamos nos sentirmos fortalecidos nesta condição da prática do bem, né, de ter os bons atos, né. Então, é assim que se dá essa influência dos espíritos na nossa vida. É uma coisa muito dinâmica, é um processo muito, muito refinado e que às vezes nós, pela grosseria, né, desse nosso corpo físico, né, pela essa condição material ainda muito grosseira que nós temos aqui, nós encarnados aqui na Terra, nós não sentimos, nós não deixamos a nossa sensibilidade chegar a esse ponto de estar percebendo isso a cada instante. Claro que não precisamos ficar assim, bitolados nessa condição de que agora é o espírito. Não precisamos de nada disso. É simplesmente tomarmos a consciência de que nós estamos nesta relação e de que nós estamos cercados de irmãozinhos, tanto bons, espíritos bem intencionados, assim como temos irmãozinhos, estamos também rodeados de irmãos que não são tão bons assim e que não têm boas intenções, inclusive os nossos inimigos que nós fazemos aí pela jornada da nossa vida. Mais uma vez aqui também vale citar a importância do perdão, a importância de estarmos procurando sempre compreender, perdoar, deixarmos sermos perdoados, para que limpemos os nossos caminhos e os nossos inimigos, para que isso não influencie a nossa vida futura. Reconcilie-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Não foi isso que Jesus nos aconselhou? Em um dos seus conselhos, não foi um desses, né, para reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho? É para evitar esse tipo de situação, para facilitar a nossa vida. Não é para a gente facilitar a vida de ninguém. Não. Claro que podemos sim, nessa condição do perdão, aliviar muitas pessoas, né? Tirar muitas pessoas daquela condição de sentimento de culpa, né? Quando nós os perdoamos, né? E também pedir perdão quando nós percebermos que nós erramos. Porque tudo isso influencia nessa relação, nessa influência que nós temos de encarnados com desencarnados, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, aí aqui para terminar, Kardec faz o seguinte comentário. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós, né? Então, é assim que nós vamos preparando o nosso futuro, a nossa vida futura, de acordo com as nossas escolhas, como estamos aí falando, também é o tema do Evangelho, né? As nossas escolhas, né? Então, é dessa maneira que nós vamos deixando, né, melhorando, melhor dizendo, a nossa vida futura, diminuindo as nossas aflições, né, que na maioria das vezes começa no nosso presente, né, por falta de nós observarmos um monte de situações que nos acontecem e não
nos policiarmos, procurar melhorarmos para que tenhamos uma vida futura melhor. Então, essa influência que os espíritos têm sobre nós, né, é bom que saibamos que o ponto de partida é dado por nós. Nós é que deixamos, é que fazemos as nossas escolhas. A partir do momento em que nós pensamos no bem ou no mal, é que os espíritos, essa relação, né, essa influência dos espíritos parte dali para frente. O pontapé inicial é sempre dado por nós. Isso é muito importante que nós saibamos disso, para que depois não fiquemos aí reclamando e dizendo que eu tô obsediado, os irmãos estão do plano espiritual estão me incomodando, estão me perturbando. Não, mas é você que precisa mudar a sua forma de pensar. O ponto de partida tem que ser seu. Você que tem que tomar essa ação. Mudar o pensamento para, da mesma forma que nós nos achamos, às vezes, numa condição de envolvimento espiritual, numa condição de obsessão, nós também podemos nos deixar influenciarmos por irmãos carinhosos, irmãos bondosos, que vão nos fortalecer e vão, ao invés de estarmos nessa condição de obsediados. O ponto de partida é sempre nosso, né? Ok? Então, essa era a reflexão das questões que nós tínhamos aqui, deste tema do Livro dos Espíritos, a influência dos Espíritos em nós, encarnados, e foi um prazer estar aqui mais uma vez, foi muito bom, e em breve voltaremos aqui com mais um vídeo para refletirmos um pouco mais. Então, o que eu desejo a todos vocês é que Deus os abençoe, que Jesus os envolva em muita paz, em muita luz, que os fortaleçam no caminho do amor, da paz, da serenidade, e não só vocês, a todos vocês que estão ouvindo e também a todos os seus entes queridos, todos os teus amigos, que sejam envolvidos em muita paz e muita luz. Muito obrigado a todos.